Na oposição da política contemporânea, nós temos o Karl Marx, a importância dele de ser o principal crítico do capitalismo. Então ele diz que a sociedade é uma sociedade de exploração de classes, em que tem duas classes, uma burguesa que explora o proletariado, que é o trabalhador, e vai explorar tirando a sua capacidade de ser um ser criativo através da alienação, vai explorar através da mais-valia, que é pagando a ele um salário que não vale o que ele está produzindo, muito de longe, gerando um lucro, né, o chamado capital, para ali o grande empresário, que sempre vai estar anos-luz à frente desse trabalhador. A solução, então, para o Marx é a revolução. Então, a filosofia do Marx é bastante prática, assim que ele mesmo coloca, né? Ele deve servir como instrumento de mudança na sociedade. Uma questão que eu pelo menos não lembro de ter visto no Enem, mas que outros vestibulares acham interessante, algumas questões sobre o assunto já apareceram, é dessa outra treta aqui da filosofia, que é Marx e Hegel. Hegel é um pensador alemão que vai ser a leitura do Marx. Marx, ele lê Hegel, fala, não gostei, não é assim, então você tem pontos divergentes entre os dois. A primeira divergência é como se dá a determinação da história humana. Para o Hegel, toda a natureza, toda a história humana se dá por meio dialético. Existe uma coisa, de repente existe outra, e a briga desses dois vai fazer gerar uma terceira. E a ideia é sempre o central na história do Hegel. Então, existe uma situação social, algumas pessoas se opõem, essa oposição vai gerar uma luta, um conflito, que vai gerar um novo momento, né, uma nova sociedade, uma nova forma de se pensar a política, a sociedade. Então, para o Hegel, o mundo é manifestação da ideia. A partir das ideias, do que é imaterial, que o mundo vai mudando. O Marx discorda, ele diz que é através do mundo material que as ideias mudam. Marx dizia, as condições materiais determinam a vida e o pensamento das pessoas. Então, é o mundo material ao meu redor que vai gerar minha forma de pensar. É por isso que uma pessoa muito pobre, na miséria, ela vai ter uma forma de pensar a vida, a sobrevivência de outra forma do que uma pessoa rica, uma pessoa bem instalada na sociedade. No campo da ética, o Hegel faz uma grande crítica ao Kant, dizendo que o Kant não considera conflitos nas decisões morais, as inclinações, né, que o imperativo categórico para ele não funciona, porque eu tenho minhas inclinações, eu tenho minhas preferências, que na hora de julgar eu acabo julgando, não julgo pelo dever, eu julgo pelas minhas inclinações, né? Então, a cultura é que molda a moralidade das pessoas. Os valores, eles surgem da relação indivíduo-sociedade. Então, a partir do contato com a sociedade, eu vou aprendendo códigos normativos de conduta, vou aprendendo os valores da sociedade. Então, as pessoas acabam não agindo pelo dever, mas agem de acordo com o que o senso comum da sociedade colocou para ela como normal. O Marx faz uma crítica, então, ao Hegel, que criticou o Kant. O Marx diz que na verdade, esses valores culturais são frutos da ideologia da sociedade. Existe uma ideologia da classe dominante, um conjunto de ideias que a classe dominante coloca na cabeça de toda a população para que ela possa se dar bem, para que ela possa continuar no poder. Então, essa ideologia é que comanda os valores de uma sociedade. Eu acho bom o trabalho. O trabalho é uma coisa que faz bem para as pessoas. Por quê? Porque eu vivo num mundo burguês em que o trabalho de todos é muito importante. Se eu vivesse na época moderna, a nobreza ia me convencer do contrário. Ia falar, não, o trabalho é uma coisa ruim, você precisa trabalhar porque você é inferior, porque você não tem dignidade. Mas o trabalho mesmo não é uma coisa boa. Então os valores dependem da ideologia do grupo que está no poder. Com isso, Marx faz uma crítica aos direitos humanos, a noção de direitos humanos, dizendo que os direitos humanos representam direitos individuais, só que nós não vivemos individualmente, vivemos em sociedade. Deveria existir direitos da sociedade, não de um humano individual, assim que ele vê a ideia de direitos humanos. Bom, por último, Marx critica a noção hegeliana de que a filosofia serve para pensar o passado. Para Hegel, a filosofia, como a coruja, a ave de Minerva, como ele chama, ela voa quando o sol foi embora, no final do dia. A filosofia, ela deve voar quando acabou tudo. Ela deve pensar o momento quando ele já passou. Porque dentro dele não tem como pensar
esse problema, o que está acontecendo, e Marx fica louco da vida com isso, dizendo não, a filosofia deve ser prática, a filosofia não pode ser só um instrumento para pensar o passado, deve ser um instrumento para pensar o presente, para poder modificar. Eu só posso mudar a realidade para algo melhor se eu conseguir pensar o que está acontecendo no presente. Ele em 2013. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentemente de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definitivo de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se ergue superestrutura política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Marx, então, vai dizer que o trabalho gera todos os produtos da sociedade e essas relações materiais que eu tenho com esses produtos da sociedade que vão gerar outras estruturas que não são materiais. A ideia básica de materialismo histórico do Marx, né? O mundo material produz o mundo abstrato, as leis, as ideias de uma sociedade. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o, letra A, proletário seja contemplado pelo processo de mais-valia de forma alguma. Mais-valia é o dinheiro que o trabalhador não recebe. Ele recebe sempre uma parte pequena do que ele produz, uma parte da sua produção fica nas mãos do capitalista. Letra B. O trabalho se constitua como o fundamento real da produção material? Sim, perfeito. É o trabalho, ele é do trabalho que surge a produção material. Toda a produção de uma sociedade é gerada pelo trabalho. Por isso que Marx diz que todo produto de uma sociedade deve ser desfrutado pelo trabalhador, já que foi ele que o fez. A partir do pensamento Marx surge uma linha de pensamento crítica, em que vai pensar as críticas da sociedade, em cada momento da sociedade contemporânea. Um importante pensador do século XX vai ser Adorno. Adorno, junto com Horkheimer, vai escrever a Dialética do Esclarecimento, que traz uma ideia muito importante, uma expressão que vamos chamar de indústria cultural. Indústria cultural, Adorno faz uma crítica a Walter Benjamin, outro pensador que lembra o quanto que é importante a indústria para a democratização da cultura. Enquanto na Idade Moderna somente a nobreza tinha acesso à cultura, com a indústria podemos reproduzir música, imagens em larga escala para todas as pessoas. Adorno fala que isso tudo vai gerar massificação. Uma indústria não está preocupada com a democratização da arte, da cultura, mas sim com o lucro. Com isso, eu vou diminuir a criatividade do artista. O que eu estou querendo dizer? Imagina que um grande músico, imagine que um músico começa a fazer sucesso, vai numa gravadora. Na gravadora, o dono da gravadora vai falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso na sua música porque vai vender mais. O músico vai falar, mas eu não gosto disso. Mas não importa o que você gosta, o que importa é o que vai vender. Então você tem uma grande massa que você controla o gosto dela, você cria o gosto dela. Então, quando todo mundo pensa igual, você consegue vender mais facilmente o produto. Eu sei qual tipo de música a maior parte da massa gosta. Esse tipo de música que um artista vai fazer, e o artista precisando comer, ele vai entrar nesse jogo, ele precisa de dinheiro, precisa de um financiamento, ele vai deixar de fazer a arte que ele fazia para fazer uma arte para as massas. Adorno então faz uma grande crítica à razão instrumental. A razão instrumental, que ele diz que deriva do iluminismo, é uma razão que pensa, calcula a melhor técnica para fazer algo, mas que em nenhum momento ela é humana, que ela pensa o ser humano como centro principal das ações humanas. Então, é através dessa razão instrumental que nós temos a semicultura. Semicultura para Adorno é uma cultura pela metade. Eu faço cultura pela metade. Para quê? Para que a pessoa saiba, por exemplo, apertar parafusos. Eu formo um técnico para apertar parafusos. Não para pensar
o benefício desse apertar parafuso, a existência dele em meio a esse apertar parafusos. Então as pessoas não pensam, elas sabem produzir, elas aprendem técnicas, elas aprendem a reproduzir, mas no fundo elas acabam se tornando uma massa. Todo mundo igual, e todo mundo igual é muito mais fácil de controlar, de fazer as pessoas consumirem, o que é importante para a indústria. Hannah Arendt, partindo um pouquinho do que a Adorno está pensando, ela observa o seguinte, ela tem como observação na sua tese central um cara chamado Eichmann, que era um general nazista que foi preso em 1960 na Argentina, e quando ele foi julgado, percebia-se que foi um cara que matou muita gente nos campos de concentração, sem dó nem piedade. E uma coisa que chamava a atenção no discurso dele eu estava apenas cumprindo ordens. E a Hannah Arendt fala, realmente, ele estava cumprindo ordens. Ele não é um psicopata, não é um monstro, ele é um bom trabalhador, é um trabalhador zeloso. É isso que ele aprendeu a vida inteira, a ser um bom trabalhador, a fazer o seu trabalho da melhor forma, encontrar uma forma de matar as pessoas em massa, né? Qual técnica que eu vou utilizar para matar 100 pessoas rapidamente, para não ter problemas com a logística dos corpos, dos defuntos. Vamos bolar uma técnica para diminuir esses problemas. Em nenhum momento eu estou pensando na vida delas. Porque eu não aprendi a julgar moralmente. Eu não aprendi a enxergar o mal. É a partir disso que surge a banalização do mal. A ideia central aqui na Hannah Arendt, a banalização do mal. Quando você tem uma sociedade em que as pessoas aprendem a cumprir ordens, quando as pessoas aprendem a desenvolver técnicas, reproduzir técnicas, mas não sabem julgar o mal, não sabem pensar a humanidade, não conseguem enxergar o ser humano. E Hannah Arendt faz uma grande crítica ao totalitarismo de uma forma geral, que muitas vezes inventa verdades, através de falsidades, faz as pessoas se sentirem mais à vontade para serem monstruosas, maldosas com as demais pessoas. Seguindo um pouco essa linha crítica, Foucault, outro cara muito importante. Essa é uma área que mistura ali, você pode ver numa prova de sociologia, pode ver numa prova de filosofia, o Foucault e o próximo Deleuze também, que o Foucault tem uma importância maior ali, ele é um cara pegado ao Nietzsche, a ideia de que a sociedade ela tira a liberdade do meu corpo. Só que o Foucault ele vai pegar um pouquinho do pensamento do Nietzsche e vai trazer para o campo da política. E vai dizer que poder não está onde nós vemos. Não está na mão de um governante ou de um grupo que governa. O poder é uma rede, é uma grande rede com micro-organizações que controlam todas as ações humanas. Para o Foucault, a disciplina é uma invenção, como nós conhecemos, é uma invenção da burguesia para o sucesso do capitalismo. Através da disciplina você controla as pessoas, você faz formulários de dados em que você guarda informações sobre as pessoas. Através da disciplina você cria instituições que vai adestrar o corpo das pessoas. Através da distribuição do espaço, então numa instituição disciplinar, as pessoas não ficam em qualquer lugar, elas têm um espaço que elas devem ocupar, elas não fazem o que o corpo delas querem, faz na hora que é permitido fazer, né? Uma instituição disciplinar que o Foucault se baseia inicialmente a cadeia, escreve Vigiar e Punir, uma obra importante, que ele vai falar dessa disciplina, a cadeia, mas não é só a cadeia, né? A cadeia é interessante. Uma vez caiu uma questão até sobre o panótipo, né? Um formato de cadeia criado pelo Bentham, que você tem uma torre central, a construção toda ao redor dessa torre central, com todos os quartos dos presidiários. Com isso, esse panótipo é um olho que olha tudo, ele consegue através dali olhar tudo. Porque se alguém sair da disciplina, vai ser punido. Essa é a função do poder, vigiar e punir. Criar instituições disciplinares para adestrar o corpo das pessoas, para que aí eu possa punir caso saia da disciplina que eu impus ao seu corpo.
Isso não só cadeira, uma escola. Eu não posso comer a hora que eu quero. Se eu entrar com lanche na aula do professor, ele vai brigar comigo, porque eu não posso comer aquela hora. Mas meu corpo diz que eu estou com fome. Eu não posso ir ao banheiro quando eu estou com vontade. Eu posso ir ao banheiro no momento que é permitido eu ir ao banheiro. Eu não posso ficar grudado com os meus amigos. Eu tenho que sentar na carteira ali, enfileirada, ordenada, para que eu não fique conversando com as pessoas. Então, esses são as instituições disciplinares para o Foucault. E o Foucault diz que o poder, acima de tudo, ele é um biopoder. O poder, ele tem o controle sobre a vida das pessoas. Além de disciplinar, diferentemente do que era um governante na antiguidade, em que a vida das pessoas pertence ao rei, então se o rei matasse uma pessoa, ele não ia ser punido porque a vida do súdito pertence ao rei. No mundo contemporâneo, eu não tenho a vida das pessoas, mas eu posso não permitir que ela viva. Eu posso criar condições para que as pessoas não vivam. Uma cidade como São Paulo, o acesso à saúde de boa parte da população que mau acesso à moradia possui, é uma forma de você matar as pessoas aos poucos. Se tivesse uma saúde decente para todos igualmente, você teria um número ali de problemas de saúde, de mortes menores. Ou seja, eu não estou permitindo, esse é o biopoder, não estou permitindo que uma certa população sobreviva, não estou dando condições para ele sobreviver. Deleuze, partindo um pouco do Foucault, ele vai fazer uma grande crítica também à sociedade de controle. Para ele, todas as facilidades, como câmeras em todo canto, servem mais ainda para controlar as pessoas, para controlar o corpo das pessoas, mas ele dá um passo a mais do que o Foucault. Ele diz que chega um momento que não precisa mais de instituições disciplinares para as pessoas andarem no controle do sistema. As próprias pessoas fazem isso. As próprias pessoas interiorizam o controle na sociedade e começam a se cobrar umas às outras. Uma sociedade em que as pessoas julgam umas às outras, controlam umas às outras, quer dizer que elas interiorizaram essa rede de poder, que o Foucault chamava de microfísica do poder, e agora você não precisa de uma disciplina dura, né, controlando as pessoas. O problema é que muitas vezes essas formas de controle criam um isolamento das pessoas, um afastamento da política, que pode levar muitas vezes ao controle intenso do desejo, que ele vai chamar de microfascismo. No Deleuze existe um fascista dentro de cada um de nós. Isso se dá quando achamos que o desejo é algo mau. Meu desejo é ruim, todo desejo meu é ruim, tenho que reprimi-lo. Então quem eu vejo que não reprime o desejo, como eu reprimo, essa pessoa deve ser punida, deve ser morta, é um problema para a sociedade. O último cara nessa linha, muito importante também, questões éticas, aparece, é o Habermas. Habermas, chamam ele do último racionalista, o cara que acredita que a razão ela pode levar a um mundo melhor. Habermas faz uma crítica, e aqui estamos no campo da ética. Habermas vai ter uma teoria central que devemos lembrar, que é a ação comunicativa. Ação comunicativa é através da comunicação racional que a sociedade pode ser muito melhor. Habermas faz uma crítica ao Kant, ao imperativo categórico, dizendo que é uma razão monológica, e eu tô lá dialogando comigo mesmo. Eu posso de repente não perceber que eu tô fazendo algo ruim, que eu tô pensando algo que não tá legal. Ele critica também essa razão instrumental que vem do iluminismo, que o Adorno criticava, uma razão que pensa em interesses muito particulares. Então, imagina como Habermas criticaria as últimas reformas feitas no Brasil. Você tem uma população que já vive muito mal, um salário mínimo que não paga nem um aluguel, e aí de repente você diminui mais ainda alguns direitos através de algumas reformas dessa população mais pobre. Pô, isso vai fazer essa população viver muito pior. É claro que isso não é bom para eles, é bom, é claro, para algumas pessoas. Algumas pessoas vão lucrar muito com isso. O Habermas então diz que as pessoas de uma sociedade devem se tornar sujeitos capazes de se posicionar criticamente em relação às normas. Uma norma ela não pode ser narcísica, ou seja, que reflete o interesse de um, não pode ser algo abstrato, uma abstração universal, ela deve ser um consenso do grupo.
Então, para o Habermas, as pessoas devem ter um consenso. Consenso se dá através do diálogo. E o diálogo, ele só existe quando eu ouço o outro. Se eu não ouço e não tento entender através da razão o interesse do outro, eu não consigo julgar corretamente. Eu acabo julgando pensando apenas nos meus próprios interesses e assim a gente não... É assim que Habermas diz que a subjetividade pode se tornar intersubjetividade. Ou seja, o meu pensamento que está dentro de mim, que enxerga os meus interesses, pode se tornar um pensamento coletivo, pode se tornar uma forma de viver melhor em sociedade. Portanto, em Habermas, a ação comunicativa significa que pensamos melhor juntos, mas devemos pensar ouvindo o outro, tentando se colocar no lugar do outro, aprendendo a chegar em um consenso. Enem 2016. Hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Bom, o que o Adorno está falando aqui é típico da indústria cultural. As pessoas hoje têm liberdade para escolher os produtos da cultura, para escolher a música que quer ouvir, o show que quer ir, a religião que quer frequentar, mas no fundo sempre vão escolher a mesma coisa. Existe um número restrito ali colocado pelas indústrias que são ávidas pelo lucro, querem lucrar, então eu vou produzir o consumidor, eu não produzo só o produto, eu produzo o consumidor. A liberdade de escolha da civilização, a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma ou um. Legado social? Não. Não é um fruto, é uma visão muito idealista de história, né? O ser humano chegou à liberdade nos dias de hoje. De jeito nenhum, não caia nessa ilusão. Letra B, a ilusão da contemporaneidade? Sim, a contemporaneidade eu tenho a ilusão de que eu posso escolher o que eu quero, mas eu sempre vou escolher o mesmo, aquilo que é conveniente para o dono da indústria. Essa atmosfera de loucura e realidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos outros, do mundo, todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos como imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ela confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Então, aqui a Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica alternativa aqui, letra D, segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. No imaginário nazista, onde prolifera a banalização do mal, segundo Hannah Arendt, cria-se a ideia do cidadão de bem, aquela pessoa que segue os padrões colocados como certos pela sociedade, homem heterossexual, católico, de pensamento político extrema-direita. Então essa pessoa, entre outras características, vai fazer dela uma pessoa boa. Por essas características, que não tem essas características são pessoas más. Então eu segrego, eu coloco como inferiores, eu coloco menos direitos na sociedade para essas pessoas, até o ponto de aprisioná-las nesses terríveis campos de concentração. Então a segregação aceita pela população vai se transformar em projetos biopolíticos, uma política que vai se sentir dona da vida das pessoas e no direito de exterminar aquela vida que considera inútil e inferior. O conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental calcada no discurso e na deliberação.
A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão política, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise permeado pelo discurso que antecede a decisão. Habermas. Conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça ou a participação direta periódica do cidadão? Não, de tempos em tempos ser cidadão é muito estranho, né? Letra B. Debate livre e racional entre cidadãos e Estado? Sim, perfeito. É o que prega a ação comunicativa do Habermas. As pessoas saberem discutir, chegar a um consenso, se colocando no lugar do outro, para que possamos ter uma sociedade mais equilibrada. Enem 2019. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderemos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição ou de maneira mais autônoma através das práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Então, o poderoso não está em todos os lugares como pessoa, mas o poder está em todas as relações da sociedade. O texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão, ou seja, o que me torna sujeito é algo legal, de acordo com pressupostos jurídicos? Não, não é a lei que me faz ser o sujeito que eu sou. B. Racional baseado em pressupostos lógicos? Não, não é por lógica racional que isso acontece. C. Contingencial. Processado em interações sociais. Sim, são as interações sociais que se formam sujeitos. É através de cada relação de poder existente em cada esfera da sociedade, através principalmente das instituições disciplinares, em que se forma o sujeito.